Olá, irmãos queridos, bem-vindos à nossa comunidade Bom Pastor, a casa é de vocês, entrem, fiquem bem à vontade, estamos juntos para mais uma partilha entre irmãos, eu, Padre Antônio José, minha irmã de comunidade, Laura Beatriz, e você que está aí com a gente, desejoso de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, aprender com a palavra de Deus. Se você também tiver algo para contar para a gente, coloca lá nos comentários, eu não sei como é que funciona isso lá, é no YouTube, né? No então chat, coloca lá nos comentários. Conta para a gente a sua experiência com a palavra, para a gente é muito importante. E vamos começar o nosso encontro de hoje, a nossa conversa de hoje. Tudo beleza, Laura Beatriz? Tudo na alegria, na força do Espírito Santo. Padre Antônio, esse mês de setembro foi vupt-vapt-vupt. Foi muito. Rapaz. Aliás, o ano todo. A gente já está na última semana de setembro. Foi. Uau. Pertinho já de Santa Terezinha, dia 1º de outubro, sábado. Esses dias são incríveis, dia 29, Santos Arcanjos. Dia 30, São Jerônimo. Dia 2, Santos Anjos da Guarda. E, olha, só gente boa. Boa. Dia 1º, nossa amiga querida. Santa Terezinha, nossa mãe, só coisa boa. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas que torcem por nós, até que nós completemos a nossa carreira, né? Carta aos Hebreus, viu? Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Carta aos Hebreus é sempre uma boa pedida, viu? Porque ela tem uma situação na qual ela foi escrita, uma situação muito concreta, né? E como o nome diz, né? Carta aos Hebreus, quer dizer, ela é dirigida a cristãos de origem judaica que estavam sendo confrontados por terem acolhido Jesus como Messias. Então ela tem passagens assim bastante consistentes, mostrando que Jesus é o cumprimento de todas as promessas. Jesus é o cumprimento, ele leva à plenitude o culto de Deus. Nosso coração foi feito para cultuar a Deus. Nosso coração foi feito para adorar. E uma das tarefas do Senhor, quando Ele caminha conosco, é nos ensinar a adorar, é nos ensinar a cultuar. E durante todo o Antigo Testamento, o Senhor fez isso com o povo de Israel. Mas o povo de Israel sabia, reconhecia que o culto no templo em Jerusalém era só uma sombra de algo que viria um dia, um culto perfeito, uma adoração perfeita. E aí o autor da Carta aos Hebreus mostra, olha, essa adoração perfeita já começou a ser erguida da terra ao céu, porque Jesus, com a sua vida e com o seu sacrifício na cruz, ele inaugurou o culto perfeito. E todo aquele que une a sua cruz à de Jesus, a sua vida à de Jesus, entra nesse coro celestial e humano e terrenal, no qual toda a criação vai sendo recomposta à medida que reconhece e adora a Deus. Então a Carta aos Hebreus ela vai mostrando Jesus como a realização das promessas, a realização dos sonhos, a realização do chamado de Israel. Tanta coisa linda e, ao mesmo tempo, ela tem dicas tão legais para o nosso dia a dia, coisas tão práticas para ajudar a gente a viver, né, de um jeito melhor a nossa vida cristã, que eu gosto muito. A minha está toda rabiscada. Está toda escrita, a né, minha também. Sublinhada, porque tem muita coisa legal na Carta aos Hebreus. Então podemos, Laura, vamos dar uma olhadinha nela? Vamos embora. Olha, vamos pegar de trás para frente. Vamos pegar o último capítulo, capítulo 13. Porque normalmente isso acontece bastante claramente nas cartas de Paulo. Hebreus, durante muito tempo, se considerou de autoria de Paulo. Hoje não se tem muita clareza, então a gente diz leitura, mesmo na liturgia, né? Leitura da carta aos Hebreus, né? E não leitura, por exemplo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ou então fala o autor, né, da carta. Então, né? Hebreus, a gente não sabe, né, se é Paulo, se é alguém ligado a Paulo ou não, mas normalmente nas cartas do Novo Testamento, os primeiros capítulos eles têm mais ensinos de doutrina. E os últimos capítulos têm mais sugestões, dicas de comportamento,
de atitude, para que você seja fiel à doutrina que você recebeu. Então, normalmente, as cartas todas, se você der uma olhadinha, vai ser mais ou menos assim. Tem essa linha. Não quer dizer que não tenha doutrina no final e que não tenha dicas de comportamento no começo, mas geralmente é assim, né? Uma parte primeira é de ensino e uma segunda parte de encorajamento a atitudes corretas, segundo o ensino, segundo a doutrina. Aqui, no capítulo 13 de Hebreus, tem um pouquinho disso, né? Uma série de vamos dizer assim, dicas, né, para vida prática da gente. Queria, por exemplo, pegar com você Hebreus 13, capítulo 13, a partir do versículo 5, que eu acho que tem umas coisas bem legais aí, bem pé no chão, para ajudar a gente. Olha só, a primeira frase do versículo 5. Vivei sem assim de cara. avareza. Avareza, vou traduzir assim a Bíblia na nova linguagem de hoje, carioca. Vivei sem pão durice. Né? Uma pessoa avarenta, uma pessoa pão dura. É uma pessoa que não gasta ou não se gasta o que é preciso. E aí Paulo está dizendo, ou o apóstolo que escreve a carta aos Hebreus, vivei sem avareza. A gente, às vezes, quando vê uma frase assim negativa, vivei sem avareza, a gente pode tentar, para entender melhor vamos dizer assim, o conteúdo dela, transformá-la numa frase positiva. Então, vivei sem avareza, eu posso transformar em outra frase assim, vivei com generosidade. O contrário de avareza não é desperdício. Né? Ser uma pessoa que desperdiça, ser uma pessoa que gasta o que não tem, não é o contrário de ser avarento. O contrário de ser avarento é ser generoso. Né? É dispor do que você tem, não só das coisas, mas de você próprio, com liberalidade, para que você possa não só se sentir uma pessoa abençoada por tudo que você tem, mas uma pessoa que abençoa, colocando a serviço aquilo que tem. Então, a primeira dica que a carta aos Hebreus dá para a gente aqui é: viva como uma pessoa generosa. Se dê. Se gaste um pouquinho mais. Esqueça um pouquinho de você. Se você puder, disponha mais das suas coisas, do seu tempo, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Lembrando que isso tem a ver também, mas não tem a ver só com recursos financeiros. Né? Por exemplo, uma tentação tipo, olha, Padre Antônio, eu estou há 43 anos na comunidade Bom Pastor, eu acho que já está de bom tamanho, né? Está na hora de é melhor eu descansar. É isso, Padre Antônio? Porque às vezes eu sinto que isso é uma tentação. Ou então não tenho tempo, porque a gente é muito avarento com o tempo da gente, aparentemente pensando que a gente está cuidando bem dele, quando na verdade, como enfiaram na cabeça da gente que tempo é dinheiro, todo tempo a gente se pergunta o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou ganhar com isso. Então, a gente acaba sendo muito avarento com o tempo da gente. E uma coisa que eu escuto muito, né, principalmente quando o assunto é servir a Deus, servir a alguém, não ganhar nada em troca, infelizmente eu não tenho tempo. Né? A outra frase, a frase positiva de infelizmente eu não tenho tempo quando eu me aposentar. E o problema é que, como diz aquele anúncio, eu acho que era de uma funerária, né? Vai que, né? A gente não dispõe da vida desse jeito, né? Quando eu me aposentar, aí eu vou rezar, aí eu vou ajudar alguém, aí eu vou ajudar na igreja. E normalmente, quando aposenta, não faz. Porque tempo não tem a ver com alguma coisa que você tem de sobra ou tem de falta. Tem a ver com aquilo que você considera importante. A gente tem tempo para aquilo que tem valor para a gente. Então, se hoje você não tem tempo para servir o Senhor, as pessoas, a não ser que isso se torne de fato algo importante para você, possivelmente se você se aposentar também não vai ter. Né? Então, a gente é avarento com o tempo, a gente é avarento com a paciência da gente. Né? Eu tenho uma pessoa idosa, eu tenho uma pessoa
sei lá, que está doente, né? E a pessoa, ela precisa de presença, companhia. Mas é claro que o estar presente com uma pessoa idosa ou, de repente, que já não tem tanta clareza de pensamento, não significa que aquele tempo vai ser um tempo em que eu vou ganhar alguma coisa, ou um tempo que vai ser super, né? Vamos dizer assim, a pauta vai ser a minha. Não, a pauta vai ser a daquela pessoa. E se for uma pessoa que já está com uma memória ruim, ou que já está... Ela vai repetir, de repente, 2, 3 vezes a mesma coisa, e a gente logo vai dizer, não, então tá bom, né? Quando, na verdade, não é uma questão de imaginar que ela vai entabular uma grande conversa. Mas é lembrar, essa pessoa precisa de uma presença do lado dela. E se for para ouvir 2, 3 vezes a mesma história, aí volta, aí pergunta mais alguma coisa e tal. Porque ali o que está em jogo não é que seja uma conversa altamente esclarecedora, é que eu posso estar ao lado daquela pessoa. E quando a gente ouve alguém, a gente está valorizando essa pessoa. O que você diz é importante para mim. A sua história é importante para mim. Então, a gente às vezes é muito avarento com a paciência da gente, porque a gente acha que pelo fato de ter ouvido 1 ou 2 vezes, já ouviu muito, de novo é a mesma história. Mas a questão ali não é que surjam histórias diferentes. A questão ali é que a pessoa precisa de uma presença que mostre para ela que ela ainda tem valor. E a gente é muito avarento nisso, né? Então, ser generoso. Para cada um de nós, esse ser generoso pode significar alguma coisa. É isso que eu estava pensando agora, Padre Antônio. Sabe? Concretamente, foi muito bom o senhor propor trocar a frase negativa, vivei sem avareza, para uma frase positiva, afirmativa, vivei com generosidade. Então, no momento que eu leio dessa forma, assim, eu fico pensando em que sentido, em que área, em generosidade no tocar, no olhar, no tempo. Gostei da generosidade na paciência, generosidade na igreja. A gente tem, eu acho que se essa palavra está aqui, né, para nós, é que a nossa tendência humana é ser realmente, aos pouquinhos a gente começa a ser avarento aqui, daqui a pouco a gente é aqui, daqui a pouco é... Aí quando a gente percebe, a gente abre mão desse fruto do Espírito Santo, ou pelo menos dessa graça que o Espírito Santo quer despertar em nós, que é um fruto do Espírito Santo, a generosidade, né? Eu posso me abrir a ele ou não? Sim, esse é que é o segredo, né? Eu acho que a gente vive num mundo em que tudo é muito calculado. A gente calcula tudo o tempo inteiro, né? As famosas segundas intenções, né? Que todos nós temos, né? E a generosidade, de alguma maneira, ela tira a gente disso. Extrapola isso. Sabe? Deus é generoso, né? Não sei se você lembra, Laura, uma leitura do Evangelho que fala de Jesus em Cafarnaum e, de repente, se aproximam de Jesus alguns mestres da lei pedindo por um oficial romano que tem um amigo que está doente. E aí os oficiais pedem que Jesus vá na casa do homem para curar o amigo dele, né, que na verdade é um empregado, que ele considera muito. E eles dizem assim, ele merece. Ele merece porque ele tem... Ele fez uma sinagoga para... Ele merece. Quer dizer, eles querem contabilizar o milagre. E aí, quando Jesus está indo para a casa do homem, vem na direção de Jesus uma turma da casa do homem com um recado dele. Eu não mereço que você entre na minha casa. Eu não mereço nem encontrar com você, por isso eu não fui. Eu mandei gente no meu lugar. Eu não mereço, mas faz. E o Senhor Jesus diz, nem em Israel encontrei tanta fé. E cura aquele homem sem sequer ir na casa, né, onde ele estava. A gente às vezes imagina que as medidas do coração de Deus são que nem as nossas, sabe? Muito mesquinhazinhas. Então faz porque ele merece, porque ele fez isso pra gente. Deus é generoso. Deus é generoso. E esse homem, esse pagão, esse centurião, de fato, devia ser alguém muito especial. Porque não importava o que os outros diziam dele, porque ele sabia, no fundo, que não merecia. E ele contava com a bondade de Jesus. Então, quando a gente é generoso, a gente se torna parecido com o Pai do céu. Jesus diz isso, né?
Se você só saúda quem é teu parente, quem é teu amigo, qual é a diferença entre você e um pagão? Os pagãos também fazem assim. Né? Mas se você perdoa, se você fala com alguém que te feriu, aí sim você está sendo como o Pai do céu, que faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus é generoso. A gente experimenta a generosidade de Deus milhões de vezes todos os dias. É verdade. Não é? Ele sempre faz mais. Né? Quando ele faz um dia, né? Como a Escritura diz, ele fez para nós. Meu Deus, o Senhor fez esse dia para mim. É para você. Pois é, eu não mereço. É verdade, eu sei que você não merece, mas eu sou seu pai. Então eu quero te dar de presente. Você pode aceitar, por favor? Então, Deus é generoso. A gente podia aprender a ser com ele. Né? Uma das primeiras encíclicas do Papa São João Paulo II, que foi sobre a misericórdia divina, o nome da encíclica era esse, né? Rico em misericórdia, generoso em misericórdia. Ser generoso tira a gente dessa visão da gente. O que eu ganho com isso? Né? E coloca a gente numa outra lógica, a lógica de Deus, que faz sempre a gente ganhar algo, porque o nosso coração ele é muito mais saudável quando a gente é generoso do que quando a gente é avarento. Ele fica muito mais saudável porque ele foi feito para se dar. E aí a gente pode acolher esse dom de Deus, o dom da generosidade, aprender com ele a ser generoso. Ou a gente pode ficar se fechando na gente e sem perceber, aos pouquinhos, de tão avarento que a gente pode se tornar, a gente se torna o tipo de pessoa que, caramba, o que eu estou fazendo por alguém nesse mundo? Talvez nada, né? Então, viver sem avareza me parece que é um chamado à generosidade. Seja generoso. Achei essa pergunta que o senhor lançou tão forte, Padre Antônio, né? E ela como que entra ali, né? Como um bisturi para a gente compreender, entra ali como um bisturi na palavra avareza e na palavra generosidade. Essa pergunta faz a gente entender se a gente ainda acha que não sabe como é que pode ser generoso, essa pergunta, o que eu estou fazendo por alguém? Nossa, a resposta dela nos ajuda a ver a medida dessa generosidade que eu estou me abrindo ou a medida dessa avareza que está tomando conta de mim. Sim, e aí a gente tem essa pergunta, que pode parecer uma pergunta que à primeira vista alguém poderia dizer, poxa, mas eu não faço outra coisa a não ser fazer alguma coisa para alguém. Eu estou trabalhando para dar as coisas para minha família. Lá no meu trabalho eu sou professor, ou então eu sou bancário, ou então eu estou lá, eu estou sempre fazendo... O meu trabalho é atender as pessoas. Vai com calma, porque quando a gente faz a pergunta, o que eu estou fazendo por alguém, essa pergunta de alguma maneira obriga a gente a sair desse raciocínio de eu estou fazendo porque eu sou obrigado a, porque não tem remédio, eu tenho que fazer. E a vida não é muito legal se a cabeça da gente funciona só nesse registro. Peraí, o que eu estou fazendo? Então é de fato por eles que eu estou fazendo? Então reafirma isso. Poxa, o meu trabalho, além de ser a minha ocupação e eu fazer, talvez, muita gente não pode fazer isso, né? Além de fazer uma coisa que eu gosto de fazer e tal, é para eles, é por eles. E aí quando a gente começa a perceber isso, a gente corre o risco até de fazer melhor. Porque é mais consciente. Eu sei que eu não estou simplesmente me desincumbindo de tarefas, eu estou fazendo para pessoas. Depois, quando eu me pergunto o que eu estou fazendo pelas pessoas hoje e tal, e quando eu saio da resposta automática, eu estou trabalhando para minha família, eu lá no meu trabalho eu vivo atendendo o público. Quando a gente sai dessa resposta automática, a gente se pergunta o que eu estou fazendo por eles, a gente se coloca numa posição de não só fazer coisas que na minha rotina já estão estabelecidas, mas também tentar perceber o que de fato as pessoas hoje estão precisando que eu faça. Então, eu trabalho pela minha família. Sim, mas hoje o que você fez pela sua família? Eu trabalhei. Sim, mas você sabe que é assim. Então, o seu trabalho, então, ele gerou tranquilidade em você, né? Porque você reconheceu que você está fazendo algo bom por alguém que você ama. Ou então,
Você contou para eles, gente, olha, eu estou me acabando de trabalhar lá, mas olha, eu não quero que nada falte para vocês. Então, eu sei que eu às vezes chego em casa nervoso e tal, mas é porque é a minha maneira de dizer para vocês que diga. Porque de repente eles estão precisando de ouvir isso. Ou então, sabe, em casa, bom, sim, eu estou me matando, assim, mas você não está vendo que teus filhos estão precisando de um pouquinho de atenção sua? Presença? E pode ser que hoje o que eles precisem mais seja isso. Então, vai lá e além do trabalho, eu já trabalho por todo mundo, vai lá e faz por eles. Né? É tão bonito isso, o senhor está falando e eu estou pensando aqui, qual é o passo pequeno, mas qual é o passo de generosidade que o Espírito Santo quer suscitar em mim hoje em relação à minha irmã, em relação à minha família, em relação à comunidade, em relação a alguém que está precisando, em relação ao que eu vou viver, as pessoas por quem eu vou passar no dia de hoje. Então, enquanto o senhor está falando, está despertando em mim essa atenção a um passo de generosidade que Deus me pede hoje. É um passo pequeno, mas hoje Ele me pede um passo. Você sabe que várias coisas que acontecem na cuca da gente, né, que às vezes se transformam até em doença, elas têm gatilhos, né? Então, a ansiedade tem um gatilho que te torna uma pessoa excessivamente preocupada, né? Sei lá, o desânimo tem um gatilho, de repente você está lutando, você vê ou ouve alguma coisa que te dá a impressão de que não está valendo a pena. Generosidade, que é uma coisa positiva, também tem gatilho, né? A generosidade ela tem menos a ver com o que eu quero fazer e tem mais a ver com a necessidade do outro. Certo? Generosidade tem menos a ver com o que eu estou disposto a fazer hoje. Hoje me deu uma vontade, né? E tem mais a ver com a minha compaixão, ou a minha capacidade de perceber o que o outro precisa. E que às vezes eu posso dar. Generosidade não tem nada a ver com megalomania de achar que eu vou mudar o mundo. Não, porque eu não vou. Eu não consigo. Não cabe na minha mão. Né? Mas tem a ver com perceber a necessidade concreta, real de alguém ali. Que talvez eu não possa preencher por inteiro, mas talvez eu possa aliviar. O gatilho da generosidade é compaixão. Porque quando você tem compaixão, você se pega, às vezes, superando um limite teu. Nossa, Padre Antônio, eu nunca tinha... Mas nesse momento eu relacionei por que Jesus chega a citar um gesto muito pequenininho de generosidade, se você der, nem que seja um copo d'água para... Quer dizer, um copo d'água, Jesus ensina que é um ato de generosidade. Sim. Porque não tem a ver com o que eu posso... Talvez eu pudesse dar 1 quilo de ouro. Mas se a pessoa precisa de um copo de água, eu preciso enxergar a necessidade dela. E se eu dou 1 quilo de ouro para uma pessoa que está morrendo de sede, eu não ajudo ela em nada. Né? Então, generosidade significa que a gente está atento ao que o outro precisa. Ou seja, a gente está saindo da gente. Minha amiga, para isso... E estou percebendo que o... precisa de uma dose boa de alguma coisa que a gente sozinho não tem. Então, vem Espírito Santo e ajuda a gente a ser generoso. Né? Porque sem ele, a gente não consegue. Mas como o Espírito Santo molda em nós o jeito de ser de Deus, e como Deus é generoso, transbordante, rico em misericórdia, o Espírito Santo ajuda a gente a fazer esse caminho. Né? Mostrar, em primeiro lugar, em mostrar a necessidade daquela pessoa que talvez até naquele instante a gente não tivesse percebido. Exato, reconhecer, estar com o coração aberto para perceber o outro. Eu creio que isso é um ingrediente importante, porque é compaixão, para que a generosidade brote. É o gatilho da generosidade, é a compaixão. Não é a quantidade de recursos que você tem. Há pessoas que têm muitos recursos e são avarentas. Há pessoas que são pobres e que são generosas. Eu não sei se você já viu na internet, tem uns filmezinhos que o pessoal faz, e às vezes são, né, um cara que ele fez lá, tipo essas câmeras escondidas, né? E ele arranjava uma pessoa para dar uma comida, alguma coisa para um morador de rua, e ele estava fantasiado de morador de rua, ele sentava do lado e aí conversava que não tinha comida. E várias vezes o morador de rua que recebeu, divide aqui comigo, cara. Sabe?
Então, generosidade não tem a ver com a quantidade de recursos que eu tenho. Tem a ver com a minha capacidade de perceber o outro e ter compaixão. Gente muito humilde pode ser muito generosa. Gente com a burra cheia de dinheiro pode ser mão de vaca até não poder mais. E em pânico sempre de perder o que tem. Ai. Porque quando você fica escravo das suas coisas, elas te tornam uma pessoa medrosa, com medo de perdê-las. Nossa, Padre Antônio, a gente está até agora com a generosidade. E o senhor propôs da gente continuar, mas foi muito bom. Essa partilha de generosidade, nossa, despertou em nós, né, um desejo, começar com um desejo de ser mais generoso, Padre Antônio. Exato. E olha, Laura, lembrando também com relação a dinheiro, tá? Porque nosso querido e falecido Monsenhor Abílio dizia que o órgão humano que por último se converte se chama bolso. É verdade, Padre Antônio. E é verdade. Então, gente, olha, a gente não fica mais pobre do que já é porque deu alguma coisa a alguém pobre, né? Ou porque se desfez de algumas roupas que estão em bom estado ainda para dar para um pobre. Né? Ninguém fica mais pobre do que já é por conta disso. Tá? Então, generosidade também com relação a isso. Afinal, se Deus abençoa a gente de algum modo do ponto de vista financeiro, de necessidades temporais, é para que a gente também possa abençoar. Né? Então, lembrar disso. Né? Eu posso também ajudar. Talvez eu não possa ajudar com tanto, mas eu posso ajudar com algo. Então, não esquecer que generosidade inclui também isso, né? Porque senão não chega no órgão, né, o último a ter conversão. O último que precisa de mais conversão. Mas vamos lá. A segunda frase do versículo 5 é: contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse, não te deixarei nem desampararei. Contentar. Olha, os verbos são legais, né? Realmente. Então, vivei sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Laura, existem dois tipos de pessoa no mundo. Existe um tipo de pessoa que vive contente com o que tem. Não quer dizer que tem tudo o que quer, não quer dizer que não queira outras coisas, mas vive contente com o que tem. Tem o coração grato por aquilo que tem nas mãos. E existe o tipo de pessoa que vive eternamente descontente com o que não tem. Não quer dizer que não tenha nada nas mãos. Tem. Só que vive a vida toda, o tempo inteiro, focado debaixo da consciência do não ter. Então, como eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu estou descontente por conta destas coisas. Né? Então, a gente precisa definir de qual desses dois tipos de pessoa a gente quer ser. Mas isso é perigoso, né, Padre Antônio? O senhor falando assim, meu Deus, eu não sou psicóloga, não, mas parece quase na beira de uma neurose, né? A pessoa tem, mas ela está sempre descontente com o que não tem. Exato. E normalmente trata mal o que tem. Então, exemplo, né? Vamos tirar o exemplo de coisas, vamos passar para pessoas, né? Há pessoas que sempre acham que deveriam estar encontrando, ou deveriam encontrar, ou vão encontrar um dia, as pessoas ideais. A família ideal, o chefe ideal, o amigo ideal. Então elas ficam muito chateadas, se sentem muito sozinhas, porque elas não têm aquela pessoa. E às vezes não cuidam bem da família que tem, dos amigos que tem, né? Do chefe que tem, sei lá o quê. Né? Então, poxa vida, se eu aprender a ficar contente com o que eu tenho, bom, o que eu tenho não é o melhor do mundo, mas quem disse que eu também sou o melhor do mundo, né? Então, a gente está aqui, a gente está junto, é com essa turma que eu estou caminhando, essa é a família que eu tenho que amar, vou olhar para eles com bons olhos. Se a gente aprende a ficar contente com o que a gente tem, é possível que a gente consiga cuidar melhor disso e isso até se aprimore. Se forem pessoas, a gente vai ter uma convivência melhor. Se forem coisas, elas podem dar fruto, né? Render. Agora, a pessoa que vive eternamente descontente com o que não tem, descontente com as chances que não teve. Por que eu nasci nesse lugar? Eu não merecia ter nascido aqui. Eu não merecia ter nascido nessa família. Eu não merecia ter este problema, aquela doença, essa limitação. Normalmente, esse tipo de visão, esse tipo de modo de encarar a vida, amarra a gente.
Porque ao invés de deixar a gente criativo para lidar com a vida, faz a gente se tornar limitado pelas circunstâncias, sabe? É como se fosse a famosa autopiedade, né? Que não deixa a gente caminhar. Padre Antônio, fazendo relação com a frase anterior, a avareza, mas aí eu digo avareza em relação a dinheiro, né? Esse não vos contenteis... Não. O termo é contentai-vos com o que tem. Pois esse contentar com o que tem, essa palavra pode, assim, também, ao contrário, colocar ao contrário, a gente se arrepender por um momento financeiro apertado que a gente está passando agora, ou por alguma decisão generosa que a gente tomou alguns anos atrás. Eu me arrependo porque eu tive aquela decisão e agora eu estou passando esse aperto. Eu acho isso muito arriscado, perigoso, a gente pode entrar nessa, né, Padre Antônio? Olha, se você fez o bem naquela circunstância, como a gente não tem bola de cristal e quem tem, lamenta informar, não funciona, se você fez o bem, a gente não sabe como é que vai ser daqui a 10 anos. Não se arrependa de fazer o bem, não. A gente tem que se arrepender de fazer o mal. Por outro lado, bom, momentos apertados financeiros vêm e a gente sabe o quanto isso tira a gente do sério, porque a gente fica preocupado, às vezes, em excesso, acaba ficando nervoso e sobra para quem está em volta, mas a gente precisa aprender, como diz o apóstolo Paulo, a viver em momentos melhores e em momentos piores. E aí faz-se o que dá para fazer em cada um deles. Eu acho que durante a pandemia, não sei, é porque a gente esquece as coisas tão rápido, né? Durante a pandemia, um monte de gente descobriu como é legal. Não podia sair de casa, estava com o pessoal em casa. Então, como é legal, de repente, juntar o papai, a mamãe e os 2 filhos no sofá, fazer uma pipoca lá no micro-ondas e comer uma pipoca assistindo um filme. E aí faz a conta de quanto é que é o saco de pipoca e a conta da luz naquela noite, uma garrafa de Coca-Cola. E o pessoal, muita gente, ai como era bom, ai como a gente ficou junto. Pois é. Então, em épocas apertadas, não dá para ir jantar fora, meu amigo, faz a pipoca e curte com o pessoal em casa. O problema é que às vezes a gente pode ir para um restaurante muito legal, a comida ser muito gostosa e a conversa ser intragável. Sabe? Então, contentai-vos, contente-se com aquilo que você tem hoje. Isso não é um chamado a entregar os pontos, né? Viver a vida de qualquer jeito. Sem dúvida alguma, é um colocar em parênteses a nossa ganância, que nos dá a impressão de que nunca está bom. Porque esse também tem um problema. Esse também é um problema, né? Uma vez perguntaram para o Henry Ford, né? o fundador da fábrica e do método de funcionamento que a gente conhece até hoje de fábrica, né? Uma coisa em massa, né? Perguntaram para ele, senhor Ford, qual é a quantidade de dinheiro que satisfaz um homem? Ele parou e disse, um pouco mais. Sabe? Então é óbvio que a Bíblia não compactua com esse tipo de coisa, tá? Um pouco mais, meu amigo, tu vai morrer sem ter. Sabe? E possivelmente vai morrer meio nervoso com o que tem, com medo de perder, sei lá o quê, né? Então, a Bíblia está dizendo aqui, olha, cuidado para você não ficar ganancioso, né, cara? Sabe? Porque às vezes por causa de uma coisa que a gente quer ter, a gente abre mão de pessoas, a gente abre mão da saúde, a gente abre a mão da alma da gente. Padre Antônio. Né? A gente abre mão da alma. Uma pessoa que se corrompe por causa de dinheiro, ela abriu mão da alma dela por causa de dinheiro. Então, meu amigo, não é por aí, não. Agora, o contentai-vos com o que tem pode significar, cara, hoje é isso que dá, vamos viver isso legal? Hoje não dá para sair, então vamos fazer alguma coisa legal em casa? Né? Mães são ótimas para fazer esse tipo de coisa, né? Mulher, olha, hoje não dá para ir para rua, não, o negócio tá perto. Faz aí um bolo de bolo e vamos sentar. E eu tenho certeza, dependendo da idade dos filhos e tal, se os pais tirarem ali uma noite para estar com eles, eles vão adorar. Eles vão adorar. Né? Então, contente-se com o que tem. Não transforme o seu dia, que já está ruim, em pior, por conta de, sabe, querer a todo custo hoje o que não dá para ter. Vamos viver bem o que a gente tem para viver hoje. Amanhã, meu amigo, Deus te abençoe. Tomara que amanhã a coisa melhore e você possa sair para jantar com a sua família num bom restaurante. Mas hoje, se não dá, vamos viver bem o que a gente tem hoje. Já é um bom começo, né? Padre Antônio, essas dicas, como o senhor falou, que o
o último capítulo. Que dicas práticas que a palavra de Deus está nos dando aqui, bem concretas, bem para hoje. Pois é, cara. Então, vamos descomplicar o negócio, né? Porque a gente complica demais, né? A cabeça da gente parece que é um buraco sem fundo. Então, né, pensar menos. Às vezes, eu acho que a gente está pensando demais, está pensando mal às vezes, né? Olha, Laura, eu gosto muito do versículo 7, porque eu entendo esse versículo 7 do seguinte jeito. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Duas coisas eu vejo aqui. Primeiro, gratidão. Lembrai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Seja grato pelas pessoas que semearam coisas boas na sua vida. Eu acho que isso é uma coisa tão bacana, né? Então, Deus coloca na vida da gente tanta gente boa, que nos faz bem, que deixa bem dentro da gente. Porque quando alguém planta a palavra de Deus na gente, deixa um bem que ninguém mais tira. Que nada no mundo mais rouba da gente. Porque se torna nosso. Então, lembre dos seus guias que pregaram a palavra de Deus, significa tenha gratidão por eles, recorde deles com saudade, com gratidão. Aqui imaginando que você já não os tem mais do seu lado, né? Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Tenha gente na qual se inspirar. E cada um de nós tem. Né? Eu sei que a gente está num mundo que não está muito inspirativo e nem sempre é fácil encontrar pessoas que inspirem. Né? Mas todos nós conhecemos pessoas, ou de perto ou de longe, que têm uma atitude, que têm um jeito de ser, que inspira a gente a também a gente dar o nosso melhor. Não é só a gente que a gente consome. Né? Fulano vai fazer falta. Por quê? Porque eu quero. Não. Gente que quando vai, deixa saudade, porque inspirava coisas boas. E inspiração, acima de tudo, é inspiração para a gente fazer o mesmo, ou seja, para a gente também dar o nosso melhor, que não é o melhor do mundo, mas é o nosso. Né? Padre Antônio, eu estou segurando aqui porque eu estou comovida, né? Eu só estou vendo, lembrando aqui do Monsenhor Elia Volpe, com esse versículo 7, outras pessoas também, mas especialmente dele, né, que marcou profundamente a minha vida, que marcou a comunidade Bom Pastor, que eu sei que marcou a vida do senhor também, e com aquele jeito sempre tão de Deus, ele nos levava para Deus. Que beleza, que dica maravilhosa aqui dessa palavra, para a gente nem precisava dizer lembrar, mas para a gente considerar e agradecer a Deus. Parar um momento para dizer muito obrigado, Senhor, por essa pessoa que o Senhor colocou na minha vida, que me inspirou, que me fez tanto bem, que me entusiasmou para Ti. Exato. A gente tem que ter essas posturas de coração, porque elas fazem bem para a gente. Gratidão, reconhecimento, buscar e encontrar inspiração. E todo mundo precisa disso. Né? E quando a gente tem atitudes que alimentam isso faz muito bem para a gente. E a gente está num mundo que rouba muito entusiasmo. Então, tem outras inspirações. Tem muita inspiração para ficar desanimado. Né? Então, a gente precisa disso. Né? Então, gratidão, reconhecimento e inspiração. Pessoas que geram isso na gente são pessoas que, se a gente puder tê-las por perto, devemos tê-las. Né? E se não pudermos mais, devemos lembrar, agradecer, né? Lembrar das atitudes que nos ajudam a fazer também algo bom. Né? É algo tão simples, né? Mas que a gente sabe que faz um bem enorme para a alma da gente. Né? Porque no final ele fala, e imitai-lhes a fé. Exato. Né? Quer dizer, você também tem atitudes como essas. Né? Agora, Laura, depois, olha, no versículo 9, já aparece uma outra circunstância. No versículo 7, pessoas que inspiram para que você imite a fé. No versículo 9 diz assim, o contrário. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas, alimento que não traz nenhum proveito. A gente encontra pessoas que nos inspiram, que
né, deixam no nosso coração profunda gratidão. E aqui o autor nem fala de pessoas, ele fala de doutrinas estranhas. Mas a gente também encontra coisas nessa vida que nos confundem, né, coisas que podem nos arrastar de um lado para o outro. Não se deixem desviar, né, coisas que podem nos tirar do caminho. Seja lembrando com saudade daqueles que nos inspiram e que talvez já não estejam mais ao nosso lado porque encerraram a carreira. Seja estando no meio de uma diversidade de doutrinas estranhas que nos cercam e que podem nos desviar, para que a gente possa ter o coração no caminho certo. Versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. As pessoas que nos inspiram, nós não podemos retê-las do nosso lado. Em algum momento elas se vão. Jesus Cristo, esse é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. As doutrinas estranhas que nos confundem e que quase nos desviam, porque todo tempo elas sopram novidades, né? Elas podem surgir e nos deixar por um tempo confusos, mas o nosso olhar tem que estar em Jesus Cristo, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Então, é como se entre o versículo 7 e o 9, o versículo 8 colocasse a gente no prumo, né? É Ele. Nosso relacionamento com pessoas que nos inspiram é maravilhoso e nós devemos cultivá-lo, mas nada substitui o meu relacionamento pessoal com Jesus. Os ventos de doutrina que nos cercam o tempo inteiro, causando confusão, eles podem me assustar e por um tempo eu posso até ter a impressão de estar sendo desviado por eles, mas quando eu me volto para Jesus Cristo, Ele é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E a Ele eu me agarro para não ser confundido e desviado pela confusão desse mundo. Então, o prumo da nossa vida é o versículo 8. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Esse é o segredo. Ai, Padre Antônio, amei, amei. Porque, então, o versículo 8 é aquele que vai nos, ao mesmo tempo, né, com ele, porque senão eu posso parar, né, sem querer, idolatrando a pessoa, e também vai me ajudar a estar atenta a essa multiplicidade de doutrinas estranhas, de filosofias estranhas, de correntes tantas que a gente ouve a cada dia. Ai, não tem como. Eu volto sempre para aquele moço que estava ao lado de Jesus na cruz, Padre Antônio. Como eu gosto dele. Porque ele estava ali morrendo, ele estava ali crucificado, ele estava ali sofrendo, mas ele lançou um olhar para Jesus naquele instante. Então, que beleza a gente poder, no meio de uma doutrina estranha, no meio de uma conversa que está fazendo mal a gente, naquele instante, a gente poder lançar um olhar para Jesus, né? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele não mudou, ele não vai mudar. E ele é o suporte, é a rocha onde eu edifico a minha vida e eu permaneço com ele. E a gente vê, às vezes, circunstâncias complicadas e as circunstâncias têm mudado tão rápido, né? A gente vive num mundo tão acelerado que eu diga a tal da pandemia, que, de repente, de um dia para o outro, jogou as agendas da gente pela janela, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Quando a gente volta o olhar para Ele, quando a gente volta o coração para Ele, a gente encontra um apoio, um ponto de equilíbrio que o mundo não dá para a gente, porque está tudo girando e girando rápido demais e de uma maneira, às vezes, sem órbita, né? Então, Jesus é o sol da nossa vida, Ele é o centro, é Ele que dá equilíbrio a tudo. E quando a gente retorna para Ele, a gente percebe, olha, as circunstâncias podem se alterar, mas eu estou com Ele, então Ele vai me ajudar, Ele vai ser o meu suporte para passar por tudo isso. A cabeça da gente acalma, sabe? Os pensamentos acelerados acalmam um pouquinho. Então, vamos olhar para Jesus, esse é o segredo de sempre. É voltar para Ele todos os dias, 1000 vezes ao dia, mas sempre voltar para Jesus.
Mesmo que eu esteja afundando, ou melhor, especialmente porque, como ele é o mesmo, como ele estendeu a mão para Pedro naquele mar, né, e levantou e salvou, ele é sempre o mesmo, ele está com a sua mão estendida para cada um de nós, de uma forma especial se a gente estiver assim, meio afundando, né, Padre Antônio? Exato. Então, o segredo, a novidade, a coisa melhor do mundo, a notícia que não volta atrás, glória, se chama Jesus. Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Ele é o Senhor, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele não vai mudar. Você pode confiar nele 100% e Ele vai sempre estar presente, sempre se importando para nos conduzir pelo caminho melhor, o caminho da paz, o caminho da eternidade. Então, vamos voltar os olhares para Jesus cada dia de novo. Amém. Maravilha. Amém. Laura, vamos nós. Coragem. Vamos, irmãos, um abração. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, irmãos.